Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem? Como o Frei Gessé dizia, hoje Deus ele tem uma continuidade de tudo aquilo que a gente viveu ontem. Foi bom ontem? Então eu quero dizer para você que hoje vai ser muito melhor. E não é falar por falar não. A experiência que nós temos, o sábado, é o dia que começa com o Espírito Santo e termina à noite, ninguém quer dormir. Tá? Porque foi assim no meu acampamento e é assim no acampamento de todo mundo. Como toda didática, toda dinâmica de uma criança quando entra na escola, no prézinho, a gente começa primeiro ensinando o A, E, I, O, U, né? Depois já vem a montagem das sílabas, depois já vem as palavras, depois já vem a matemática. Então hoje, necessário vos é dar um alimento um pouco mais sólido, né? Visto que vocês já experimentaram o amor de Deus ontem pela manhã, visto que vocês depois ouviram falar que tudo que traz o mal para a nossa vida vem acarretado do pecado, como o Daniel dizia. Depois a gente tomou aquele suco maravilhoso. Eu achei interessante a maneira que ele colocou ontem, porque ele disse que se você continuar tomando aquele suco, vai chegar uma hora que ele não vai ser mais amargo, e ele vai começar, porque foi assim na nossa vida de drogadição, é verdade ou não é? E foi muito interessante, eu senti que a mensagem foi bem recebida por vocês, e à noite nós viemos compreender um pouco do que é o sacrifício da cruz para nós, com a salvação, com os testemunhos da via sacra, né? E maravilhoso, ontem em volta daquela fogueira, a gente chegou lá, estava bem frio, né? De repente o fogo foi aumentando, e a gente começou a se afastar, né? Assim, imaginando o grande fogo de Deus, que Ele vem realmente nos aquecer, Ele vem tirar a frieza do nosso coração, e Ele vem verdadeiramente, quando a gente entregou aquela cruz ali, Ele vem realmente, diz a palavra de Deus lá em Hebreus, uma vez por todas, manifestar a salvação na nossa vida. Bom, a maioria do pessoal já me conhece, eu me chamo Emílio, da Pastoral também, né? O nosso sobrenome é da Pastoral. O Emílio, da Francine, pai da Gabi, essa menininha que fica para lá e para cá dançando aí. Está acostumado, o pessoal do São Francisco do Sagrado conhece ela, né? Tem alguns irmãos da comunidade Sol aí, em outras casas que a gente faz um trabalho também, da Pastoral da Sobriedade. Mas nós pertencemos a essa grande família franciscana na providência de Deus. Vivemos também na providência de Deus. Nosso ministério é providência de Deus. A gente chega aqui, às vezes não tem corda de violão, não tem bateria de violão, mas Deus vai sempre trazendo mais um, né? E vai manifestando que a obra é dele e não é nossa. Esse sonho não é nosso, o sonho é de Deus. Meu irmão, certa vez, um jovem ele veio fazer o acampamento Vida Assim, e ele passou toda essa graça que nós passamos aqui na sexta-feira, e ele foi dormir. Eu vou contar uma história de um fato royal, né? Um fato que aconteceu. E esse jovem ele foi dormir lá na sua barraca na sexta-feira à noite, e ele teve um sonho. O coração dele estava tão aberto depois do momento da via sacra, que ele teve um sonho. Ele sonhou que ele estava subindo as escadarias do céu. Ele via as nuvens, os anjos, aquela coisa linda, e ele, aquela escada rolante, né? Quando ele chegou lá em cima, ele, no sonho do jovem, né? Chegou lá em cima, ele foi vendo assim, tudo branco, tudo lindo, ruas de ouro, e ele viu assim uma faixa escrito Loja de Deus, né? Aí ele já tomou pela curiosidade, foi entrando naquela loja de Deus. Ele viu ali atrás do balcão um anjo com as asas, né, enormes. E ele foi chegando, né, meio desconfiado. Aí ele chegou e falou assim: bom dia. O anjo falou: bom dia, meu filho, tudo bem? Seja bem-vindo aí à loja de Deus, né? Aí o anjo já foi, como todo vendedor, né, mostrando os produtos da loja. Falou: aqui nós temos paz, nós temos caridade, nós temos amor, nós temos perseverança, nós temos sobriedade, nós temos porções dobradas do Espírito Santo, nós temos tudo que é necessário para um homem ser feliz aqui na loja de Deus.
Aí aquele jovem falou, mas custa muito caro, porque eu sou pobre. O anjo falou, não, meu filho, aqui tudo é de graça. Tudo é de graça. Basta você dizer o que é que você quer. E aquele jovem falou assim, nossa, mas então beleza. Então pega para mim um saco de paz, pega sobriedade, pega 2 sacos. Eu vou entregar para os irmãos lá da minha casa lá, e vou entregar para minha família também, quando eu sair da recuperação. Pega alegria também, porque eu ando meio triste, meio cabreiro. Pega afabilidade, brandura, temperança, pega um pouco de cada coisa. Ele nem sabia o que significava as palavras, mas ele foi lendo assim, pega aquilo lá também, né? E beleza, ele falou assim, olha, que eu aguentar carregar, eu vou carregar. Aí o anjo falou, tudo bem meu filho. Foi lá, o anjo entrou lá atrás, o anjo veio com um saquinho desse tamaninho, na mão. Aí o anjo veio com o saquinho, deu na mão dele. Ele falou, ô seu anjo, mas eu pedi tanta coisa, eu pedi 2 sacos de sobriedade, só vem esse saquinho. Ele falou, então meu filho, aqui na loja de Deus, a gente só vende a semente, o resto é com você, né? Meu irmão, quero dizer para você, logo de manhã, nesse sábado maravilhoso, que a semente de Deus vai ser dada para você nesse acampamento. A hora que você pôr o pé para fora, é com você. Aí a paz, a temperança, aí a alegria, aí a sobriedade é com você. Aí os freios vão estar fora, a pastoral da sobriedade de certa forma vai estar fora. Se você precisar da gente, a gente está ali, mas vai depender de você, meu irmão. Se você vai morar na rua, se você vai voltar a comer lavagem, como nós falamos lá ontem, é você que vai decidir, meu irmão. Agora, se você vai ser um grande homem de Deus, um pregador, um cara que vai ter uma casa de recuperação, um cara que vai ser sinal de graça para os outros, vai depender de você, amém? Olha para o teu irmão do teu lado e fala, vai depender de você, meu irmão, só de você, somente de você. Pergunta para esse cara se ele tem fé. Tem que ter fé. Tem? Ele tem? Então beleza, meu irmão. A palavra de Deus fala lá em Hebreus, capítulo 11, sobre a fé. Tecnicamente, o que é fé? A palavra de Deus no capítulo 11 do livro dos Hebreus, ela começa dizendo que a fé, ela é o fundamento da esperança. Quantas vezes a gente perdeu a esperança na nossa vida? Eu não tenho mais esperança na minha família, eu não tenho esperança na minha recuperação, porque você perdeu a fé, meu irmão. Talvez você não sabia disso, mas a fé é o fundamento, é o alicerce da esperança, diz a palavra de Deus. E aí complementa assim, dizendo que é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Aquele que tem fé, ele não vê, né? Como Jesus falou para os discípulos, se vocês tiverem fé, vocês farão obras maiores que as minhas. A fé é você ver lá na frente, você falar, nossa, eu vou perder tudo que eu vou reconquistar tudo que eu perdi. É você, sem você ver com os olhos, você já vê na tua fé, eu vou buscar a minha sobriedade, daqui 1 ano, daqui 2, eu quero traçar metas para a tua vida. Isso é coisa de quem tem fé. E o maravilhoso, no versículo 6 de Hebreus, eu não vou pegar não, eu vou dar outro exemplo na palavra de Deus. O versículo 6 de Hebreus 11, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, todas as vezes que a gente está sem esperança, a gente está desagradando a Deus. Você sabia dessa? Porque o Senhor, Ele te dá a vida, como o teatro ontem. O Senhor, Ele fica nos chamando, e a gente opta sempre pela morte, como aquele jovem do teatro. A gente sempre opta pela morte. Não tem como agradar a Deus optando pela morte. Se Ele já deu o seu próprio filho para ser totalmente desfigurado na cruz por nós, não tem como agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Sim ou não? Pergunta para o teu irmão, você quer agradar a Deus? Então fala para ele, você tem que ser um homem de fé. Você está disposto a encarar? Fala para ele, você vai encarar, meu irmão? Pede para sair, meu irmão. Se você não for encarar, aqui é para valente, aqui é para guerreiro, aqui é para cara, os frouxos estão na rua usando droga. Meu irmão, os frouxos estão na rua usando droga. Você está aqui por livre e espontânea vontade. Alguém te amarrou para trazer aqui? Alguém te amarrou para colocar você na casa de recuperação? Não, né? A porta da casa de recuperação está aberta, não está? Então parabéns para você. Dá uma salva de palmas para esse irmão aí. Vocês são muito guerreiros mesmo. Eu tiro o chapéu. Eu não fiquei internado,
né? Eu tive toda uma história de droga na minha vida, de destruição, de morte, mas graças a Deus Jesus conseguiu me laçar, sem precisar da internação, né? Depois de um tempo já laçado, já em sobriedade, que eu já tinha optado por uma vida que me conduzisse a Deus, eu já tinha optado eu já tinha percebido, porque o Espírito Santo, ele fala, mesmo sem a gente ouvir uma pregação, estar no retiro, o Espírito Santo fala, porque em Gálatas 5 diz que as bebedeiras são frutos da carne, e no final São Paulo fala assim, que aqueles que praticarem não entrarão no reino dos céus. Quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, me incomodou isso aí. Aí um belo dia eu falei, eu não vou beber mais, né? Aí até a Francine falou assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Ela falou para meus irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. O pessoal já fala, a mulher está mandando nele, né? Aí ela falou, eu achei interessante até no dia que ela falou assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou que ia parar de beber por conta própria. E eu falei para meus irmãos, a partir de hoje eu não bebo mais. A palavra de Deus incomodou o meu coração. Meu irmão, a palavra de Deus tem que incomodar o teu coração. Você não acabou de falar que você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus como? Assistindo Big Brother? Sem tomar a palavra de Deus? Sem se alimentar daquilo que é espiritual? Aquilo que pode te trazer sobriedade? A partir de hoje, meu irmão, como eu disse, nós vamos começar a nos alimentar com algo mais sólido. Vai ser exigido mais da gente. Então, logo pela manhã, eu quero indicar para você um remédio que talvez um enfermeiro lá, o Márcio, o pessoal das casas de vocês não recomendou ainda. Esse remédio chama Palavra de Deus. Você já tomou? Você pode tomar altas doses, pode ficar muito louco, que não tem contraindicação nenhuma. Pode chapar o globo mesmo, nesse remédio aqui. Pode tomar de manhã, de tarde, não tem 3 vezes ao dia não, pode tomar o dia todo se você quiser. Beleza? Eu quero dar um exemplo aqui de um cara que tinha fé, e ele buscava agradar a Deus, como vocês disseram que agradam a Deus. E aí depois a gente vai comparar nossas atitudes com a desse cara. Beleza? Vamos lá? Alguém já ouviu falar de um tal de Abraão? Quem já? Levanta a mão. Ele é o pai da fé, né? Um cara conhecido, né? Vamos ver uma situação aqui que essa fé desse homem levou ele a experimentar. No capítulo 22 do livro do Gênesis, tem o título O Sacrifício de Isaac, do versículo 1. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma o teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto, sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou consigo 2 servos, Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos subir até adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto, pô-la nos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. Enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe a Abraão: providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha, ligou Isaque, seu filho, e pô-lo sobre o altar. Estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não recusaste teu próprio filho, teu único filho. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro, preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão
chamou este lugar de Javé-Jiré, de onde se diz até o dia de hoje, Deus provê, Deus proverá. Palavra do Senhor. Uma salva de palmas para essa palavra. Meu irmão, vamos tomar o contexto dessa palavra. Abraão, como nós já conhecíamos, ele já era de idade avançada e a esposa dele era estéril. Deus deu para ele a esposa dele deu a escrava para que ele tivesse um filho com essa escrava, né? E Deus havia prometido para Abraão: Abraão, eu farei a tua posteridade, olha essas estrelas do céu, a tua posteridade será muito maior do que as estrelas do céu. Olha essas areias do deserto, sua posteridade será muito maior que as areias do deserto. E esse homem de fé, como eu te dizia, meu irmão, ele guardou essa palavra de Deus no coração. E ele falava assim: meu Deus, mas eu não posso ter filho, Deus é muito louco mesmo. Como é que eu posso ter uma posteridade gigantesca se eu não posso ter filho? E quando a mulher dele ofereceu a escrava para que ele tivesse um filho, ele falou: de repente é por aí, né? E ele teve o filho, né, com essa escrava. Só que num belo dia o anjo do Senhor visitou a casa dele e falou para ele assim: o ano que vem eu voltarei aqui e a tua mulher Sara estará grávida. E ela estava ouvindo atrás da tenda, ela riu no momento que o anjo falou isso. O anjo, sem vê-la, falou para ela: mulher, eu sei que você está rindo, mas a palavra do Senhor é que você estará grávida o ano que vem. E ela pediu desculpa, né? E o ano passou e ela estava grávida de Isaac. Meu irmão, esse filho da velhice, quem aqui tem os pais já muito velhos? Acontece, né? Acontece assim. Eu vou explicar que talvez eu não... Às vezes as pessoas já têm o filho numa idade avançada, e aí quando estão caminhando com essa criança, fala assim: ah, é vô, mas não é o pai, né? Por quê? A gente conhece alguns casos que quando o filho já é da velhice, de idade mais avançada, essa criança é tratada com tanto mimo, porque aqueles pais já tinham perdido a esperança de ter um filho, né? Acontece isso nos dias de hoje na sociedade normalmente, porque nós temos inclusive um caso que a gente acompanha de um jovem, que ele diz para nós que ele tem uma diferença de 22 anos da sua irmã para ele, e ele disse que a mãe dele não deixa ele tomar as decisões, a mãe dele não deixa ele ter maturidade. Então a gente vai ligando o evangelho com a vida e vai vendo que é exatamente isso que Abraão fazia com Isaac. Abraão mimava esse menino. Esse menino, eu acredito que se ele cair, Abraão já estava com a mão embaixo para segurar ele. Eu acredito que tudo que esse pai podia fazer para esse menino, ele fazia. Só que ele era um homem de fé, como você perguntou para o teu irmão. Ele queria agradar a Deus. E se nós puxarmos antes a palavra de Deus, toda vez que Abraão escolhia uma terra e Deus falava assim: fixa a tua tenda aí, Abraão, primeira coisa que Abraão fazia, ele levantava o altar e fazia um sacrifício para Deus, antes dele fazer a barraca para ele dormir. Era um homem de fé. Mas aí Deus pegou e percebeu que ele estava com muito mimo com esse filho. Deus percebeu que se ele não fosse educado naquele momento, ele ia colocar o filho no lugar de Deus. E Deus fez o pedido violento que Deus faz para mim e para você: Abraão, tu me amas? Abraão, então eu quero que você vá até Moriá e sacrifique o teu filho em holocausto a mim. A palavra de Deus não fala que Abraão questionou. A palavra de Deus não fala que Abraão falou: mais, Senhor, mais. Não tem mais na palavra de Deus. Diz ponto. E aí já diz na linha de baixo: Abraão tomou o jumento, serve, foi. Com certeza o coração foi estraçalhado, meu irmão, no caminho. Obedecer a Deus não é algo fácil. Pode parecer fácil. É fácil usar um hábito, Frei Zessé? É fácil? É fácil, irmã Clara? Obedecer a Deus não é algo fácil. Até para nós que é leigo
e Deus faz uns pedidos muito loucos, é muito difícil. Mas eu quero dizer que não chega nem aos pés o que Deus pediu para Abraão. E esse coração desse pai foi estraçalhado, meu irmão, estraçalhado. Diz a palavra de Deus, quando ele chegou no monte, ele falou para o servo dele: fica aqui, que eu e o menino vamos subir para... Alguém lembra da palavra que foi usada? Para adorar. A palavra de Deus, ela é cheia de detalhes, que vai despertando em nós sentidos maravilhosos. Quando ele foi sacrificar o filho, ele falou para o servo: eu e o menino vamos subir para adorar o Senhor. Que adoração louca. Meu irmão, o sacrifício daquilo que nós colocamos no lugar de Deus é um ato de mais profunda adoração. Deus não quer, meu irmão, grandes ofertas. Deus não quer como o jovem rico. Deus não quer que você chegue lá e... ah, Senhor, aquela oração bonita, e levanta a mão e coloca uma gravata linda. Deus quer o sacrifício daquilo que você coloca no lugar dele. Isso é adoração. Isso é servir a Deus. Isso é agradar a Deus, como você falou aí para o teu irmão, que você quer agradar a Deus. E aí, meu irmão, esses dois, filho e pai, subiram aquela montanha. Uma outra coisa interessante dessa palavra, que eu acredito no meu coração, a Sagrada Escritura não fala, mas eu acredito que esse pai, além de mimar o filho, ele catequizou esse filho, ele evangelizou esse filho, ele falava de Deus para esse filho, porque Abraão era apaixonado por Deus e apaixonado pelo filho, eram os dois frutos do amor daquele homem. Então ele falava do filho para Deus e falava de Deus para o filho. E esse menino, meu irmão, era já um menino apaixonado por Deus. Você já pensou nisso? Que Isaac, o jovem Isaac, o menino Isaac, já tinha fé também? Essa palavra, muitas vezes nós já tomamos essa palavra, mas nós nunca levamos por esse lado. E ele pergunta para o pai, porque o menino já era safo. O menino já sabia que para oferecer um cordeiro para Deus precisava lenha, precisava faca, precisava o cordeiro, porque ele estava acostumado a subir com o pai para adorar. Ele estava acostumado a se colocar em oração com o pai. Aí ele sacou já, ele falou: pai, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui a faca, mas cadê o cordeiro? E aí, meu irmão, eu acredito que foi uma das respostas mais difíceis que Abraão já deu na vida, mas foi uma resposta de fé. Ele podia ter murmurado, ele podia falar: ah, meu filho, Deus aí, vai ver aí, porque Deus só me apronta. Mas ele falou assim: filho, Deus provê, Deus proverá, Deus há de... Porque no coração dele, ele queria uma solução. No coração dele ele falava: Deus tem que dar uma solução, ele não pode sacrificar o meu filho, mas eu vou levar aquilo que ele pediu para mim. Ele falou: filho, eu não sei, mas eu sei que Deus proverá. Como eu dizia no início, a fé é acreditar naquilo que não se vê. Ele não via o cordeiro, ele só viu o filho, mas no fundo do coração de Abraão, ele acreditava que Deus ia providenciar algo. Deus não, um Deus apaixonado por ele, que tinha dado um filho para ele na velhice, que tinha prometido uma posteridade do tamanho das estrelas, não ia decepcioná-lo naquele momento. E ali, meu irmão, acontecia dentro de Abraão uma guerra, que acontece dentro de mim e dentro de você. A guerra da carne contra o espírito. Era o espírito do homem de fé gritando: obedeça a Deus, Abraão. E era a carne de Abraão falando: não sacrifica o teu filho, não faça isso. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes a fé se opõe à razão? Quantas vezes a razão fala que para mim fazer moral com os outros tem que estar no pagode, na cerveja, na bebedeira, e a fé me fala que eu preciso ter uma vida nova, conduzida pelo Espírito Santo. Eu preciso me alimentar de Deus, da palavra de Deus. Eu preciso me deixar levar pelos caminhos que eu conheci enquanto eu estava internado. E a razão, eu não posso perder uma vida social, eu não posso perder meus amigos das antigas,
é o contraste, é a luta do ser humano. E esses dois subiram a montanha. Meu irmão, eu tenho para mim, e aí vem o violento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, São João fala no final do evangelho que se ele fosse escrever tudo aquilo que Jesus tinha feito, não caberiam em nem todos os livros do mundo, mas tudo aquilo que ele escreveu foi para que a gente acreditasse, né? Então a palavra de Deus, muitas vezes ela não se apega a muitos detalhes, mas ela só conta o básico. Sacrifício de Isaac é desse tamanho na Bíblia, e é uma história que eu tenho certeza que dava um livro. Eu acredito que quando Abraão chegou no monte e ele falou: filho, Deus pediu a tua vida. Eu acredito que pai e filho choraram juntos. Eu acredito que pai e filho se entregaram a Deus juntos. E eu acredito que Isaac deitou na pedra por livre e espontânea vontade, porque ali foi um sacrifício entre pai e filho, e não um sacrifício só de Abraão. Meu irmão, e aí vem o violento: você é capaz de deitar na pedra para ser sacrifício para Deus? Você é capaz, como nós perguntávamos no início, eu quero agradar a Deus. Isaac queria agradar a Deus, e ele falou: pai, eu tenho isso no meu coração, pai, deixa eu deito sozinho. E ele fechou os olhos, os dois fecharam os olhos para o momento do golpe final. Nós somos capazes de se sacrificar, de ser sacrifício para Deus, nesse lugar de adoração, que é aquilo que Deus pede para mim e para você. Meu irmão, quero dizer para você que acabou o tempo da brincadeira na tua vida. Acabou, meu irmão, acabou o tempo da brincadeira. Acabou o tempo de levar tudo de qualquer jeito. A partir de agora você vai levar a tua vida com um pensamento novo. A partir de agora a responsabilidade vai ser muito grande. Deus vai fazer para você pedidos de sacrifício na tua vida, para que você possa lá na frente falar: foi esse dia que marcou a minha história, foi o dia que eu sacrifiquei essa situação que me fazia optar e deixar Deus em segundo plano. É que Deus passou a ser realmente o Senhor da minha vida. Deus não é Senhor da nossa vida, meu irmão. Deus não é o Senhor da nossa vida. Nós somos hipócritas, porque a palavra Senhor, ela acompanha a palavra servo. Eu vejo todo mundo falando Jesus o Senhor dos outros, não teu. Jesus só é o Senhor, meu irmão, se você for servo dele. Você está entendendo? A partir de hoje, Jesus não é o Senhor. Você fala Jesus, um cara. Você pode falar assim, se você não for servo de Deus. Meu irmão, como eu dizia da fé, a partir do momento que você começar a sacrificar na tua vida, e a partir do momento que você começar a ser o sacrifício, aí você vai começar a tomar a segunda atitude que o tema nos propõe essa manhã: conversão. E conversão não é uma conversa grande, né? Quando a gente tira a carteira de habilitação, diz lá que converter-se é voltar no sentido contrário que a gente estava indo. Nós estávamos ontem aqui no teatro. Aquele jovem, ele bebeu, ele fumou, ele chapou o globo, como nós. Jesus estava lá, chamando, e ele não estava ouvindo. Aquele teatro chama Vou Te Buscar. Quando ele jogou aquela arma no chão, que a música fala: vou te buscar aonde está. Aí ele começou a se esfolar. Foi ou não foi? Aí ele começou a se arrebentar, se esfolar inteiro, porque ele tomou a decisão de buscar aquele Deus, porque ele tinha se afastado daquele Deus. E a partir daquele momento, nada ia impedir que ele buscasse aquele Deus. Isso é uma atitude de conversão. Eu vejo muita gente dizer que caminha, dizer que busca Deus, mas não toma atitude de conversão, não sacrifica o teu Isaac, não se coloca na pedra em sacrifício.
Meu irmão, vou dar um exemplo. Judas Iscariotes. Judas, ele tinha muito mais experiência com Deus do que todos os freis aqui, ó. Judas, ele comia com o Senhor, ele dormia com o Senhor. Judas, ele ouviu Jesus ensinar as primeiras orações. Judas viu face a face Jesus ressuscitando Lázaro. Ele viu Jesus caminhando sobre as águas. Judas tinha muito mais experiência que muitos grandes homens de Deus. Agora eu faço a pergunta: Judas se converteu? Judas permitiu que esse Jesus que ele havia convivido com ele mudasse a vida dele? Não. A palavra diz lá, se eu não me engano, em Marcos 14, diz assim que Judas era ladrão. Marcos 12. Judas era ladrão, e tendo a bolsa, lançava a mão no que nela colocava. Ele carregava a bolsinha com o dinheiro, tá? Trocando em miúdos. Carregava a bolsinha com as moedinhas. Aí o pessoal dava uma moedinha para Jesus comer. Judas ficava com a moedinha. Aí ele era o tesoureiro, vamos dizer assim. E ele andava com aquela bolsinha, né? Ele chacoalhava, quando estava pesadinho, ele colocava assim, né? Mas a palavra fala que ele era ladrão. Ele comia com o Senhor, ele dormia com o Senhor, ele vivia com o Senhor, ele via os milagres, ele via os cegos enxergar, os surdos ouvir, os coxos andar. Mas ele falava: eu não preciso de mudar a minha vida. Eu sou o cara. Ele era estudado, sabia? Ele falava várias línguas, ele escrevia. Ele era o cara. Judas era o cara. Qual foi o fim dele? A morte. Meu irmão, se nós caminhamos com o Senhor, se nós temos a experiência de estar com esse Jesus que Judas estava com ele, e nós não permitimos que ele venha transformar a nossa vida, deixa eu falar, mas eu sou um belo de um idiota. O catecismo fala assim, o catecismo fala que a oração configura o discípulo ao mestre. Portanto, perdoar os pecados já é natural para aquele que caminha com Jesus. Aquele que anda com Jesus, meu irmão, permite que a sua vida seja mudada. Está dando para compreender? Ou melhor, deu para compreender a mensagem? Pergunta para o teu irmão: e deu para compreender? Chacoalha ele. E aí? Vai mudar de vida? Pergunta para ele: vai mudar de vida? Pergunta para ele: vai sacrificar? Vai ter coragem? Ou você vai ficar escondendo de Deus as coisas? O que ele falou? O que ele falou? Vai encarar? Então fecha os olhos. Fecha os olhos. Coloca a mão no teu coração. E eu desejo para você que esse gesto seja um gesto que você tome daqui para diante para a sua vida. Fechar os olhos e colocar a mão no coração. E busque aquilo que os olhos não vê. Busque aquilo que só Deus pode te dar. E vai fazendo o teu propósito com Deus. Vai falando: Senhor, eu não sei o que é que eu tenho colocado no seu lugar, mas eu quero que o Senhor me esclareça. E eu quero sacrificar, Senhor. Eu quero, Senhor, levar no monte em adoração, te dar, Senhor. Eu não quero que nada esteja no teu lugar na minha vida, porque eu sei que eu preciso estar com o Senhor. Eu não posso ser como Judas. Eu preciso permitir que a tua palavra venha transformar a minha vida, e não ser um mero espectador da tua palavra, e não gostar de estar no encontro, de estar num retiro, de gostar da bagunça, gostar do louvor, da brincadeira, e a minha vida não mudar nada. Minha vida tem que ser transformada pela tua palavra. Vai fazendo esse propósito com Deus. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, teu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choravam,
ao verem chegando ao lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Meu irmão, quando dizer não é uma opção, a fé vai te pedir um sim. Quando o teu corpo quiser dizer não, 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 a fé vai te pedir sim, sim, sim. É necessário que a gente comece a se sacrificar a partir de hoje. Crucifica, meu irmão, o teu homem velho. Crucifica ele para que o novo possa surgir. Vai falando para Deus, fala: Senhor, eu quero a partir de hoje crucificar. Eu preciso me converter, eu preciso ser uma pessoa de fé. Eu preciso permitir que essa palavra venha fazer parte da minha vida. Fé. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Meu irmão, sem perder esse clima de oração, faz um círculo entre a sua tribo. Faz um círculo e senta. Faz um círculo sentado. Não, melhor, pode ficar em pé. Faz um círculo em pé com a sua tribo. Isso. Dá as mãos aí. Fecha os teus olhos. Continua fazendo esse propósito. Propósito de mudança de vida, meu irmão. Propósito de conversão. Fecha os teus olhos. Continua fazendo a oração. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Teu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, teu coração tremeu. E lado a lado, em silêncio os dois choravam, ao verem chegando ao lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Nós vamos escolher entre a fé e a razão. Você pode abrir os teus olhos. Você vai notar que aí do seu lado tem um carrinho de mão. Vocês já viram? Tem um carrinho de mão. Nós vamos sair tribo por tribo. Vamos dar a volta nesse carrinho e vamos colocar as mãos nessa coisa que tem dentro desse carrinho. Primeiro aquela tribo azul lá. Pode vir a tribo azul ali no carrinho. E essa tribo vermelha aqui pode ir naquele carrinho de lá. As outras tribos continuem em oração.
E o sentido da oração é essa. Vai buscando dentro de você o que é que você tem que sacrificar. E vai entregando para Deus já. Vai falando: Senhor, a partir de hoje eu te entrego. É teu. Essa coisa que eu colocava no teu lugar é tua. A partir do momento de hoje, o Senhor vai ser o primeiro lugar na minha vida. E lado a lado, em silêncio os dois choravam, ao verem chegando ao lugar da decisão. Quem já foi, faz de novo o círculo e dá as mãos por mão. Pode dar as mãos. Isso. E continua a tua oração. Eu sei que vai incomodar um pouco. Essa tribo roxa, depois da vermelha pode ir. E essa marrom, pode ir a marrom. Vai experimentando aí a mão do irmão. E vai se lembrando quantas vezes você optou em estar na sujeira. Quantas vezes você optou na tua vida em sacrificar Deus e optar pela sujeira. Você subiu no monte e sacrificou o Senhor na pedra. Você sacrificou os seus valores. Você sacrificou a tua religião que Deus te deu, que a tua mãe te ensinou. E você optou pela morte. Mas vai fazendo a opção com Deus. E lado a lado, em silêncio os dois choravam, ao verem chegando ao lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Aquela tribo amarela, pode ir. Aquela tribo lá do fundo, vinho lá, pode vir aqui. Meu irmão, você está no lugar da decisão. Hoje você está no lugar da decisão. Olha para o teu irmão aí do teu lado. Esse irmão aí é o teu companheiro que vai subir um monte com você para sacrificar o teu Isaac. Você está no lugar da decisão, meu irmão. O sacrifício é hoje. O altar é aqui. É aqui o altar. Aproveita essa sensação de lama aí e fala: não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais essa situação para minha vida. É uma situação desconfortável que daqui a pouco a gente acostuma. E um pega a sujeira do outro, um se lambuza com a sujeira do outro. Vai falando: a partir de hoje eu não quero mais. Chega. Aquela tribo verde, vem aqui do lado. Quando dizer não é opção, a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, a alma quer fugir. É preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar.